Ok, prosseguindo então, estávamos falando sobre a hipótese de perdão judicial que está aí incerta, e esse incerto é com S, inserido no parágrafo 1º do artigo 140, que é quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, e a segunda hipótese no caso de retorção imediata. Então veja, aqui estamos falando de perdão judicial, a pessoa pode ter praticado o fato típico, ilícito, culpável, mas o juiz vai deixar de aplicar a pena, o juiz vai entender que é desnecessária a aplicação da pena, isso que consiste o perdão judicial. Perdão judicial é uma hipótese de extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. É um direito subjetivo do acusado, então, havendo essas hipóteses, o juiz é obrigado a conceder esse perdão. E o que é? O inciso 1º se refere a uma injúria como forma de um revide a uma provocação, seja essa provocação criminosa ou não. Então, digamos que a pessoa tratou mal meu filho e eu fiz um xingamento porque fiquei extremamente ofendido com aquele tipo de tratamento que deu meu filho e fiz um xingamento para ele. É uma hipótese que eu poderia ter, um revide a uma provocação daquela pessoa, né? Seja essa provocação de natureza criminosa ou não. Pode ser meramente moral. E a segunda hipótese é a chamada retorção, que é revidar uma injúria com outra injúria. Aquela retorção imediata, aquele xingamento no impulso, a pessoa fez um xingamento, você revidou com outro xingamento. Então é como se o juiz estivesse ali mais ou menos compensando as culpas, né, das condutas que são recíprocas, como se ele estivesse neutralizando ali a conduta de um contra o outro e falar assim, ó, vamos deixar por aqui, nem você vai ser punido, nem você vai ser punido, e aí está resolvido o problema. Tá certo? Então mais ou menos é isso que trata aqui o parágrafo 1º. Até aí alguma dúvida? Perfeito. Vamos lá então para as qualificadoras. Parágrafo 2º vai trazer uma qualificadora da injúria que nós vamos ler agora aqui. Ó. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Bom, em primeiro lugar, aqui nesse parágrafo 2º nós temos uma hipótese de injúria qualificada denominada injúria real. Injúria real. Injúria real significa, então, que quando a injúria ela é praticada não somente por ofensas físicas, com agressões verbais, com ofensas verbais ou por gestos, mas através de agressões físicas. A vias de fato, lembrem-se que existe uma contravenção penal na Lei de Contravenções Penais brasileira, que é uma vias de fato, que é entrar em vias de fato é aquela agressão corporal sem lesões. É pegar pela gola, é puxar o cabelo, é empurrão, é um tapa, ou seja, a agressão física que não provoca lesões corporais eu posso classificar como a chamada vias de fato. Ou mesmo com lesões corporais, aqui agressões físicas, né? Violências ou vias de fato. Violência ou vias de fato, ou seja, aquela agressão física que o intuito não é propriamente agredir fisicamente a pessoa. O intuito é humilhar a pessoa. E daí vem a expressão aviltantes, a expressão aviltar. Aviltar significa humilhar. Então aviltante é aquilo que é humilhante. Humilhante. O Nelson Grillo ele falava uma coisa interessante, que ele fala aqui que nesse caso o agente, o propósito dele não é somente ofender, ultrajar a vítima, mas que o corpo é atingida a alma da pessoa. Ou seja, a ideia na agressão física não é propriamente de causar lesões corporais, de agredir fisicamente em si. A ideia é ofender a honra da pessoa. Quem pode me dar um exemplo aí de uma forma de agressão física que eu quero ofender a honra da pessoa? Puxar a orelha, puxar os cabelos, né? Até mesmo cortar o cabelo como forma de humilhar, cuspir na cara, jogar um copo d'água na cara, jogar lixo na pessoa. Vejam, é uma hipótese de que a gente pode mencionar alguns exemplos de injúria real. Tranquilo então, gente? Injúria real, então, há um tipo de agressão física ou violência em que se pretende com isso humilhar a pessoa. Humilhar a pessoa. Pode até mesmo acarretar lesão corporal. Vejam que aí no Código Penal se diz que a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Além da pena correspondente à violência. Então a pessoa responde pelo crime de injúria real e mais uma eventual lesão corporal leve, grave, gravíssima que ela causar à vítima. Tá bom? Então, sem prejuízo. Há aqui um concurso material de crimes. Responde pela injúria real e responde também pelos crimes decorrentes do emprego da violência. Muito bem. O que nós temos mais interessante aqui?
No caso de haver mera contravenção penal, essa contravenção penal ela é absorvida pelo crime de injúria real, tá bom? Então, só havendo lesão leve, grave, gravíssima, alguma coisa mais extrema decorrente da violência, que haverá um somatório das penas. Mera contravenção penal, foi um tapa no rosto, foi um chute na bunda, foi um puxão de cabelo, um puxão de orelha, né? Nós teremos aqui uma absorção da contravenção penal de vias de fato. Vamos agora para uma interessante agora aqui, essa aqui é importantíssima para vocês, importantíssima, que é a injúria qualificada por preconceito do parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º do artigo 140? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então vejam que aqui nós temos a injúria preconceituosa ou a injúria por preconceito, injúria qualificada por preconceito. Então aqui, para que o indivíduo injurie, ofenda a honra subjetiva da vítima, ele vai se valer de determinadas qualidades ou elementos relacionados à sua raça, etnia, a sua origem, a sua condição de pessoa idosa, a sua condição de pessoa com deficiência, tá? Então aqui é uma situação mais grave que o legislador, inclusive, contemplou aqui como uma pena bem mais grave, tá? Uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, enquanto na injúria do caput, a injúria simples, nós temos uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, aqui nós temos uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, uma pena mais grave, cabe prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Tá? Agora vamos lá. Professor, isso aqui, essa injúria racial, ela é a mesma coisa que o crime de racismo? Então, injúria racial e crime de racismo são a mesma coisa? Porque eu lembro que eu estudei em Direito Constitucional, lá pelo artigo 5º, em algum lugar do artigo 5º ali, que eu não lembro qual é o inciso, que o racismo ele é inafiançável e imprescritível. Ele é inafiançável e imprescritível, né? E agora, essa injúria racial se enquadra nesse conceito de racismo para efeito de ser inafiançável, imprescritível, de ação penal pública incondicionada? Então vamos lá, pessoal. A lei que trata dos crimes de racismo, prestem bem atenção agora, prestem bem atenção. A lei que trata dos crimes de racismo é a Lei 7.716 de 89. Tá? Vocês vão ver que nessa lei que prevê os crimes de racismo, a Lei 7.716 de 89, ela não vai ter nenhum tipo de comportamento ali que traga ali uma conduta de ofender a honra especificamente de alguém, de xingar alguém com elementos de raça, de etnia, de religião, de origem. Né? Então vejam, lá nós temos condutas mais abertas, dirigidas a uma classe de pessoas, a um grupo de pessoas, um grupo étnico, um grupo racial. Tá? Não é dirigida à honra de alguém especificamente. É impedir o acesso de alguém a determinados locais, é impedir acesso a um trabalho, fazer incitação de forma genérica a uma determinada etnia, determinada raça. Vejam que não estou falando de honra de alguém, embora eu possa ter situações em que aconteçam os dois. Mas o crime de racismo da lei especial, ele trata sobre uma ofensa dirigida a um número indeterminado de pessoas pertencentes àquela determinada raça. Então são ofensas que são proferidas de forma aberta. Vou dar exemplos para vocês que eu já tive na Polícia Federal de coisas que foram publicadas no Facebook. São coisas tristes, são fortes. Eu já vi a pessoa postar foto de uma família negra e fala, vende-se família de negros. Né? Ainda tão velho, mas servem para o trabalho. Colocaram uma criança ao lado de uma galinha, uma criança de 1 aninho, 2 aninhos de idade, de cor negra. Estou falando de negro, mas poderia ser do indígena, pode ser até mesmo pessoas brancas. Tá? Mas a ofensa era dirigida à raça negra. E uma criança de 2 aninhos, uma foto do lado de uma galinha, e a pessoa falava assim, vende-se esse animal, a galinha não está inclusa. Então, para vocês terem a noção do nível das ofensas. Eu já vi um caso num grupo de WhatsApp de pessoas envolvidas em partidos políticos, na época que havia uma candidata à presidência da República numa eleição passada, que era vice-presidente, ia ser candidata a vice de algum partido, que era indígena. E esse camarada, pasmem, um advogado, falou assim, esse país é uma piada pronta, colocar uma índia para ser vice-presidente do país, política é coisa séria. Deve ser aquelas índias que ficam no pedágio pedindo esmola com celular na mão. Ou seja, fez uma ofensa à etnia indígena, não foi dirigida a uma pessoa. Nesse caso nós temos o crime de racismo, da Lei 7.716 de 89.
O que é diferente do crime de injúria. Vocês puderam perceber que na injúria racial eu estou ofendendo a dignidade ou decoro de pessoa ou pessoas determinadas, dirigindo a elas uma qualidade negativa. E nesse caso da injúria racial, eu tenho uma qualidade negativa que é relacionada à sua etnia, à sua origem, se é nordestina, se é do sul, se é judeu, tá? A sua condição de pessoa com deficiência, a sua condição de pessoa idosa. Então veja, e aqui é importante nós falarmos o seguinte, o conceito de raça, o conceito de racismo aqui nesse contexto da Lei 7.716 e até mesmo aqui da injúria, é um conceito mais amplo que meramente aspectos fenotípicos, aspectos físicos, fisionômicos, nariz, cabelo, cor da pele. Tá? O conceito que o STF tem interpretado com relação à aplicação do racismo é mais amplo, é um conceito político, um conceito sociopolítico da pessoa a pessoa pertencer a um determinado grupo étnico, social. E vejam que recentemente, e eu vou trazer que não está no livro agora, ano passado, o STF julgou ali e considerou como racismo, considerou como crime de racismo a homofobia, colocando homossexuais como pertencentes a um determinado grupo. Então vejam que nós estamos falando aqui de características fenotípicas do corpo, nariz, cabelo, né? Você vai ter homossexual louro, branco, preto, indígena, amarelo, né? Então não é isso. Quando se fala de nordestino, eu vou ter nordestino de todas as formas de etnias e raças. Tá? O judeu, o sulista. Então vejam que aqui o conceito de racismo ele é amplo. É um conceito que abrange as condições sociopolíticas de uma classe minorizada, discriminada e sendo tratada como alguém que goza de menos direitos, que goza de uma inferioridade em termos de direitos políticos e civis, sociais. Tá bom? Isso. Então onde que isso aplica? Só para a gente entender que esse crime de injúria racial, em princípio, não é a mesma coisa que o crime de racismo da Lei 7.716. Falamos que em injúria racial a ofensa é dirigida à pessoa ou a pessoas determinadas, de modo que eu ofendo, insulto essa pessoa na sua honra subjetiva, imputando aqui uma qualidade negativa que tem a ver com a sua raça, etnia, cor, origem, condição de deficiência ou de ser idosa. Perfeito então, gente? Mas e aí, professor? Voltando àquela questão lá, veja como o assunto é um pouquinho longo, né? Voltando àquela questão do crime de racismo que a Constituição fala que é inafiançável e imprescritível, ou seja, um crime que não prescreve nunca. Eu vou colocar nesse pacote aqui, o Constituinte, quando ele colocou esse crime de racismo como inafiançável e imprescritível, ele quis abranger também a injúria racial. O entendimento até então era que não, que quando se tratava de racismo eram os crimes da lei de racismo, a lei 7.716 de 89. Não estariam abrangidos aí, não estaria abrangido o crime de injúria racial. No entanto, o STJ, né, no julgamento de um agravo regimental no recurso especial do Distrito Federal, está aí no material de vocês, considerou que essa injúria racial estaria também na seara desses crimes de racismo para efeito de serem imprescritíveis e inafiançáveis. Isso foi uma decisão, num caso concreto, em que o STJ considerou que a injúria racial também era racismo para efeito de ser inafiançável e imprescritível. Tá bom? Se uma questão de concurso vier falar para vocês, ela vai ter que colocar que o STJ considerou, segundo uma jurisprudência do STJ, considerou-se que a injúria racial estava inserida nos crimes de racismo para efeito de ser inafiançável e imprescritível. Beleza. Mas se não colocou que é segundo o entendimento do STJ, né, vocês vão abraçar o entendimento da maioria e anterior, que é o quê? Injúria racial não está englobada no conceito de racismo para efeito de ser inafiançável e imprescritível. Muito bem. O autor traz até algumas reflexões bem interessantes aqui. Ó. Ele fala que há quem argumente que o Constituinte, ao se referir ao racismo como delito imprescritível, procurou abranger também a injúria racial. Tá? Mas, no entanto, tem que se lembrar que essa injúria por preconceito só foi incluída no Código Penal, agora vejam, interpretação histórica, né, que a gente aprende, histórico-evolutiva, lá no estudo do direito, logo no começo do nosso curso, né, a introdução ao direito. Então ele fala o seguinte, que só pela Lei 9.459 de 97 é que essa injúria por preconceito, do parágrafo 2º, foi incluída no Código Penal. Então não poderia a Constituição, em 88, querer abranger essa injúria racial no conceito de racismo. Esse é um argumento para se entender, por uma questão de interpretação histórica, que a injúria racial não estaria abrangida
pelo conceito do racismo para efeito de ser inafiançável e imprescritível, que a Constituição traz, porque na época da Constituição não havia esse parágrafo 2º, incluindo aí a injúria por preconceito, que só aconteceu em 97. E aí, quem discorda diz o seguinte, ó, se a injúria qualificada pelo preconceito é imprescritível, como pode depender de representação da vítima? Nós vamos ver mais adiante na ação penal desse crime, que essa injúria por preconceito, a ação penal dela depende de representação do ofendido ou do seu representante legal. E aí, como é que ela poderia ser imprescritível se a inércia do ofendido em não promover a representação acarretaria na decadência do direito? Vocês devem estar estudando processo penal, se não estão, vão ver ainda que esses crimes de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação da vítima, essa queixa ou a representação deve ser exercida no prazo de 6 meses a contar da data de conhecimento do fato. Isso é um prazo decadencial que corre ininterruptamente, fatalmente vai acontecer a decadência se transcorrer esse prazo de 6 meses. E aí decai o direito da vítima oferecer a representação ou a queixa. Então a crítica que ele faz é a seguinte: se a injúria racial é imprescritível, por que então a inércia do titular poderia acarretar decadência? Parece uma coisa incoerente, não é isso? Então se a vítima não se manifesta, pouco importa essa imprescritibilidade se a vítima ficar sem se manifestar e sem promover a ação penal, ou a representação nesse caso, no prazo de 6 meses. O direito decairia e o Estado não teria mais direito de punir. Entenderam aqui os questionamentos? Qualquer coisa, leiam com mais atenção o material que eu mandei para vocês, que inclusive eu fiz aí em PDF, fiz por scanner, ficou melhor, botei em PDF, fica mais leve para vocês e fica uma visualização melhor e fica melhor para imprimir e para manusear. Muito bem. O que nós temos mais? Já se questionou no STF a proporcionalidade dessa pena da injúria por preconceito. Falaram assim, essa pena é desproporcional. Como é que me chega aqui a injúria, o legislador penal, na injúria do caput, a injúria simples, prevendo uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, e lá no parágrafo 3º me coloca uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Mas o STF falou assim, não, é isso mesmo, está resolvido. É o que o legislador quis, foi o tanto que ele quis valorar esse comportamento como reprovável, e para isso ele combinou uma pena com essa gravidade. Tranquilo? Então, nada demais, nada de inconstitucional aqui. Pessoal, para encerrar aqui o princípio da especialidade aqui para a gente mais adiante na próxima aula tratarmos sobre as disposições comuns. Só lembrar que o Código Penal Militar tem uma hipótese especial de injúria, tá certo? Então lá no Código Penal Militar, pelo princípio da especialidade, se eu tiver nas condições lá militar contra militar em área sob jurisdição militar, em operações militares, injúria praticada nesse contexto, crime militar, injúria do Código Penal Militar e não do Código Penal Comum. Lei de imprensa já falamos que foi considerada como revogada numa ADPF, numa ação de descumprimento de preceito fundamental do STF. Se entendeu que essa lei de imprensa foi considerada revogada, não foi recepcionada pela Constituição. Havia lá uma figura de uma injúria praticada pela imprensa. Isso não existe mais. Então vai ser aqui do Código Penal mesmo. Código Eleitoral, se a injúria for praticada na propaganda eleitoral ou visando fins eleitorais, injúria do Código Eleitoral e não do Código Penal. Existe uma figura da Lei 12.984 de 2014, falando que discriminação dos portadores de AIDS, tá certo? Então, punindo com pena de 1 a 4 anos a conduta daquele que ofende, valendo-se para tanto da divulgação da condição do portador do HIV ou de doente de AIDS da vítima. Então vejam, pode ser que esse comportamento, essa ofensa dirigida a uma pessoa e usando essa sua condição de portadora da doença da AIDS, possa caracterizar esse crime dessa Lei 12.984. Lei 7.716, cuidado, artigo 20 da Lei 7.716, pune com reclusão de 1 a 3 anos e multa as condutas de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Veja aqui, é da lei de racismo, que é diferente, não é uma ofensa dirigida a uma pessoa. Veja que é induzir ou incitar a discriminação. Eu já tive uma situação na Polícia Federal em que eu indiciei um rapaz que, por conta de uma discussão por conta de futebol, camarada de Tubarão, postou no Facebook dele lá, porque a moça que fez um comentário era nordestina, não sei de que cidade do Nordeste, e ele falou, vou falar palavrão agora porque é necessário para o contexto que nós estamos falando aqui, não é vulgaridade, mas ele falou que essa, deve ser aquelas meninas
velha, fudida, do Nordeste. Todo mundo sabe que o Nordeste é um puteiro a céu aberto, que você aí ou dá ou morre de fome. Então, mais ou menos esse comentário que ele fez. Veja, essa conduta dele, apesar de ter sido uma injúria racial dirigida a ela por sua condição de procedência nacional, da sua origem, ele também caracterizou aqui esse artigo 20 da Lei 7.716, porque ele estava incitando, induzindo a discriminação ou preconceito de raça, de procedência nacional, etnia, religião. No caso aqui, procedência nacional. Ele dirigiu aos nordestinos, ele não dirigiu somente àquela pessoa. E por isso o crime era também o crime de racismo aqui do artigo 20 da Lei 7.716. Então, só arrematando, se a ofensa é dirigida a um grupo indeterminado, daquela etnia, daquela raça, de forma genérica, caracteriza o crime de racismo. Normalmente aqui essa é a hipótese do artigo 20 da Lei de Racismo. Se a ofensa é dirigida a uma determinada pessoa, para ofender a sua honra subjetiva, a sua autoestima, sua dignidade, seu decoro, usando os elementos de raça, etnia, cor, é o crime de injúria racial, injúria por preconceito. As duas podem vir juntas no mesmo contexto. Uma não exclui necessariamente a outra. E por último, Lei 13.146, o artigo 88 da Lei 13.146, que aqui é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto Brasileiro da Inclusão, pune com reclusão de 1 a 3 anos e multa as condutas de praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Então veja, semelhante ao crime de racismo, só que agora dirigido a pessoa com deficiência. Os verbos do tipo penal são os mesmos, inclusive, né? Induzir, incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Então, aqui encerramos o segundo bloco, concluímos o crime de injúria. No próximo bloco a gente já passa a trabalhar aqui com as disposições comuns.